Como é que a gente transforma os nossos sonhos em planos e depois consegue executá-los de forma efetiva? Bom, é isso que a gente está tratando nessa série de 3 podcasts. Essa é a última parte, abordando os 5 R's, que é a metodologia que a gente criou para você poder planejar na sua igreja, no seu ministério ou na sua organização. Eu sou Josué Campanhã, diretor da Envisionar, e estamos aqui no Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e espero poder ajudar você hoje com algumas dessas ideias muito práticas que já têm ajudado centenas de igrejas e dezenas de denominações ao redor do Brasil. A metodologia que a gente criou tem 5 R's. Primeiro, você reavalia como é que estão as coisas e como é que você pode efetivamente descobrir se está sendo efetivo no cumprimento da missão de Deus para a sua igreja. Segundo, a gente reinventa aquilo que precisa ser reinventado. Depois a gente recria algumas coisas, especialmente focando em processos, e dentro de processos a gente trabalha os 3 principais que eu já sugeri, que são o processo de discipulado, o processo de desenvolvimento de líderes e o processo de alcance das novas gerações. O discipulado gera expansão, o desenvolvimento de líderes gera sustentabilidade e o alcance das novas gerações gera longevidade. E agora a gente vai para os 2 últimos R's, que são realizar e o resultado. O resultado que interessa a todo mundo e inclusive é bíblico, porque Jesus falou, vocês vão produzir muito fruto, e várias outras citações bíblicas que a gente poderia colocar. Dentro disso, então, a gente precisa conectar agora uma porção de peças. Primeiro, a estrutura é serva da missão. Você não vai planejar simplesmente para manter a estrutura que você tem, mas para cumprir uma missão. Essa é a essência do planejamento que ajuda a executar os sonhos de Deus e torna eles realidade. De outro lado, é importante que você tenha muito clara qual é a visão que Deus te deu, qual é aquela coisa que Deus pediu para você fazer na cidade para a qual Ele te enviou, na comunidade ou na igreja ou no ministério para a qual Ele te enviou. E essa visão precisa de processos, como eu acabei de mencionar. E os processos são tão cruciais que a gente pode fazer uma comparação bem simples aqui para você entender por que eles são tão importantes nesse processo de realização dos planos que você está construindo. Eu faço uma comparação dos processos com os sistemas do corpo humano. Há um tempo atrás, um amigo meu que é médico, a gente começou a conversar e ele começou a me explicar um pouco mais detalhadamente os sistemas que a gente tem no corpo humano. E eu identifiquei, ou relembrei, aquilo que a gente aprende lá em ciências, quando está no colégio ainda ou na faculdade, que o corpo humano tem 12 sistemas. Eu poderia ler todos os nomes aqui para vocês, mas vou citar só alguns. O sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema urinário, o sistema endócrino e assim vai. Bom, de outro lado, nós temos 3 sistemas que são cruciais. Primeiro é o sistema cardiovascular. Ele é responsável pelo sangue, pelos vasos, pelo coração, e ele é um dos sistemas que faz com que a gente tenha vida efetivamente. Segundo, o sistema respiratório, que envolve desde o nariz, faringe, laringe, pulmões e assim por diante. Parou de respirar, acabou a vida. Terceiro, o sistema nervoso, que envolve o encéfalo, a medula espinhal e assim por diante. Sofreu um acidente ali na esquina, quebrou a medula espinhal, acabou a vida. Agora, tem um fato interessante. Esse meu amigo me falou, dos 12 sistemas, 9 que são os primeiros, alguns deles eu mencionei, eles têm como a gente dar um jeitinho. Não é jeitinho brasileiro, mas se o sistema urinário não está funcionando, você faz hemodiálise, você faz transplante de rim e assim por diante, e a vida continua. Mas nesses 3 sistemas, o cardiovascular, o respiratório e o nervoso, abruptamente, se você perde um deles, acabou a vida. Quando eu ouvi isso, eu falei, interessante.
Isso tem a ver com transformar sonhos em planos, isso tem a ver com olhar para a igreja por meio de alguns processos que são transversais, que tem que envolver tudo, que não é estrutura, não é organograma, não é prédio. Na igreja, eu poderia dizer assim, a gente tem 12 ou muito mais sistemas. O sistema do culto, da pregação, da música, do voluntariado, o templo e tudo que envolve a parte física, eventos, equipe pastoral, integração, ministérios e assim vai. Mas tem 3 sistemas na igreja que me dizem se ela está viva, se ela está agonizando, se ela está na UTI ou se ela já está morta. O primeiro é o sistema cardiovascular, que, na minha opinião, é o discipulado. É aquilo que bombeia sangue para o corpo, é aquilo que gera transformação de vida, impacto, que faz efetivamente diferença na vida das pessoas. O segundo sistema é o respiratório, aquilo que alcança as novas gerações. É ar novo entrando a cada dia. E cada vez que você tem ar novo, isso renova seu pulmão, sua circulação, seu cérebro e tudo isso. O terceiro é o sistema nervoso, que envolve a estrutura do nosso corpo, a medula espinhal e assim por diante, que é a capacitação de novos líderes, é aquilo que dá sustentabilidade para a igreja. Bom, quando a gente entende que o processo de recriar as coisas, de realizar efetivamente os planos passam por aqui, todos os planos da nossa igreja deveriam se perguntar: estamos gerando discípulos? Estamos capacitando e equipando novos líderes? Estamos alcançando a nova geração? Um não para qualquer uma dessas perguntas implica em que talvez a igreja ou esteja na UTI ou talvez até morta, fazendo uma porção de atividades que não geram um resultado eficaz, ou às vezes nenhum resultado. Eu me lembro que uma vez um dos meus mentores falou: Josué, se eu parar de aprender hoje, eu morro amanhã. Talvez vão me enterrar daqui 20 anos, mas eu vou estar morto. Na igreja que não tem esses 3 sistemas como processos, o discipulado bombeando sangue para o coração, as novas gerações trazendo ar novo e os novos líderes sendo formados, dando sustentabilidade para o corpo, essa igreja está com problemas ou talvez esteja morta. Bom, e é isso que vai me dizer sobre algo sobre o resultado. Essa igreja está produzindo resultados efetivos? O que a gente quer medir efetivamente? Quais são os padrões? Normalmente, quando 2 ou meia dúzia de pastores se encontram, as perguntas mais óbvias são: quantos membros tem sua igreja? Quanto você está arrecadando? Qual o tamanho do seu prédio? Como é que está a sua construção? E talvez como aqueles programas de televisão que, quando a resposta é errada, alguém aperta um sino lá e diz: resposta errada, eu diria: perguntas erradas. O que a gente deveria medir efetivamente se a gente quer transformar os nossos sonhos em planos e em impacto no cumprimento da missão? Deveríamos medir quantos membros estão sendo discipulados, porque nunca foram antes, e estão se tornando discípulos de Jesus. Quantos novos membros nós temos que estão sendo discipulados e também se transformando em discipuladores? Quantos discipuladores a gente tem nessa igreja? Quantos pais se tornaram discípulos e agora estão discipulando seus filhos? Quantos líderes a gente tem no processo de capacitação contínua? Quais são as pessoas que nós estamos alcançando por conta de tudo isso? Como está o pastoreio mútuo, seja por meio de pequenos grupos, células, a estratégia que a sua igreja escolher? Quantos batismos a gente tem? Não é quantos membros novos, porque tem tanta gente trocando de igreja, como sempre houve, que a pergunta deve ser: quantos batismos a gente teve? E aí, por fim, não é pecado perguntar qual é a arrecadação financeira, qual o tamanho do prédio, mas perceba que tem muita coisa antes para ser perguntada. E sabe por quê? Porque tem um princípio muito importante que eu aprendi, que é o seguinte: os frutos estão nas raízes. Em qualquer árvore, os frutos que aparecem lá em cima, na copa da árvore, eles estão nas raízes, eles saem dali, eles florescem dali. E se nós estamos avaliando as coisas simplesmente pelo fruto que está lá em cima,
nós estamos esquecendo de olhar as raízes da árvore. E no caso da igreja, as raízes são esses fundamentos, são esses processos. O processo de discipulado que gera novos discípulos, o processo de alcance das novas gerações que faz com que a gente alcance as crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens e transforme eles em discípulos de Jesus, os líderes que estão sendo formados para causar impacto na sociedade. Então, para gerar bons e grandes resultados, permita que uma visão de Deus inunde a sua mente, o seu coração. O Sana Dayami, que é um pastor africano, ele diz: líderes, pastores, fiquem em fogo por causa da visão que Deus deu para você, e as pessoas verão você queimar. Fique em fogo por causa da visão que Deus deu para você, e as pessoas verão você queimar. Existe essa visão dentro de você? Existe esse fogo dentro de você? O que é que mais te motiva? Um grande número de pessoas participando das atividades da igreja ou os discípulos que você produz? O que mais te empolga na sua igreja? Lembre-se, o seu legado não é aquilo que você faz, nem a estrutura que você mantém, mas é a transformação que você provoca na vida das pessoas, usado por Deus. Então, que decisões tomar? Bom, primeiro, mude a mentalidade. Busque a visão de Deus e não simplesmente uma igreja de manutenção. Segundo, saia da mentalidade estrutural para a mentalidade de processos. E se você estiver agora se perguntando, mas como é que eu faço isso? Eu estou sozinho, talvez numa igreja no interior, longe de tudo, a minha denominação não tem nada desse tipo para me ajudar, ou a minha igreja é uma igreja independente, não tenho denominação, não tenho network ou grupo de igrejas, ou mesmo que tenha, talvez eles não estejam oferecendo isso. Bem, eu queria te dar uma dica final agora aqui para te ajudar. Ao longo dos anos, eu pude, com a nossa equipe, ajudar, como eu já falei, centenas de igrejas a construir seus planos e tudo mais. Mas a gente também pensou em como poderia se multiplicar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi produzir esse livro chamado Planejamento Estratégico para Igrejas. Ele não é simplesmente uma receita de bolo, um guia, mas ele vai ajudar aquele pastor que não sabe planejar ou que ainda não tem uma equipe a criar essa equipe, a criar planos para que os sonhos que estão no seu coração possam se transformar em realidade. Mas a gente fez mais. Além do livro, a gente criou um programa, um processo de planejamento. Por quê? Eu não consigo, com a nossa equipe, que é pequena, ir em todas as igrejas do Brasil, em todos os lugares. Então, hoje, com os meios de comunicação, a gente pode fazer isso. Então, nós criamos um programa que está na nossa plataforma, chamada cursos.envisionar.com, e por meio desse programa, o pastor e mais 5 líderes são guiados com mais de 100 vídeos, etapa a etapa, para fazer um plano para a sua igreja, para pegar aquele sonho que talvez você esteja aí há 5 ou 10 anos acalentando e diz, nossa, não consigo tirar isso nem da mente, quanto mais do papel. Esse programa vai ajudar você passo a passo. Você vai ter não só os vídeos, mas as facilitações, os downloads das ferramentas. Você também vai receber, acompanhando o programa, o livro que vai te ajudar nesse processo. E a gente já tem centenas de histórias de igrejas que têm usado essa ferramenta e têm saído lá do estágio de sonhos, transformado isso em planos e executado isso, causando um grande impacto nas suas cidades, nas suas regiões e assim vai. Lá na plataforma, se você tiver dúvidas, você pode fazer uma degustação, você pode ver como é que é, você tem contatos lá de WhatsApp que você pode conversar com a nossa equipe, porque essa é uma ferramenta para te ajudar a transformar aqueles sonhos e aquela visão que Deus te deu em algo muito prático, muito concreto, para que o seu legado não seja simplesmente ser um organizador de eventos, um pastor que manteve a igreja, mas um pastor que levou a igreja para a próxima fase, para o próximo nível, que causou impacto na sua cidade, que viveu a beleza da igreja de Cristo, gerando transformação, impacto, gerando transformação na vida de muitas pessoas, influenciando a sociedade nas várias áreas. Então, é isso que eu espero. Essa é a minha oração. E eu espero que você se dedique a isso e a gente possa ouvir falar da grande história de impacto da sua igreja na sua cidade e da história da sua liderança, levando essa igreja para o próximo nível. Um grande abraço e Deus te abençoe.